Antônio, nós vimos no episódio anterior que o poder civil nos povoados missioneiros era exercido pelo cabildo, não é? Hoje veremos que a relação dos missionários com os cabildantes nem sempre foi das melhores. O que você tem a nos dizer a respeito? Hã? Grande Argemiro, eu te convido a analisarmos juntos alguns fatos narrados na documentação jesuítica que indicam exatamente o que falaste. O primeiro fato teria acontecido em 1661, nas reduções das frentes missionárias do Paraná e do Uruguai. No relato missionário, 5 reduções estavam alvoroçadas porque um cabildante, de nome Pedro Mbaiuguá, após uma ajuda militar realizada em Buenos Aires, recebeu do governador a patente de capitão e na volta à redução passou a requerer poder temporal condizente com o título, rivalizando com os padres, principalmente no tocante à competência de imprimir castigos aos faltosos. O relato mostra que ele descumpria as ordens que os padres davam sobre os castigos a serem executados, negando-se a açoitar os outros indígenas, argumentando que os motivos elencados pelos religiosos não constituíam matéria suficiente para a realização de açoitamentos. Inversamente a esse comportamento, mesmo Mbaiuguá teria mandado castigar pessoas virtuosíssimas na visão do padre, sem o consentimento do missionário. As relações tornaram-se mais tensas quando o cabildante sugeriu separar o poder temporal do espiritual, devendo os religiosos ficarem somente com o último. A forma encontrada pelos padres para resolver o problema foi castigar e desterrar os faltosos, além de definir que daí por diante a troca dos capitães das reduções aconteceria no máximo a cada 2 anos. Tá, mas os cabildantes não eram escolhidos para as funções públicas exatamente porque possuíam, na visão dos missionários, comportamento exemplar? De fato, Argemiro. Mas eles eram seres humanos, assim como os jesuítas. E digo mais, uma leitura atenta das ordens baixadas para os povoados missioneiros pelos padres provinciais, após visitas a eles, indica uma grande quantidade de orientações aos missionários no sentido de coibir diversos excessos e descuidos cometidos pelos cabildantes. Vou trazer, por conta do tempo, somente alguns desses casos. O primeiro é o memorial do padre provincial Luiz de la Roca para o povoado dos Santos Mártires, estabelecido na visita de 1724, que traz o seguinte, abre aspas: se o corregedor atual for causa de alguma discórdia ou distúrbio no povoado, lhe será retirado o bastão e entregue ao atual alcaide de primeiro voto, que está na vacaria, fecha aspas. Em vários outros momentos, o padre provincial também ordenou que corregedores e demais cabildantes também fossem substituídos, por agirem mal ou não dar satisfação aos padres, mas não sem antes comunicar ao superior provincial a situação para que a decisão fosse partilhada. Mas o problema enfrentado pelos missionários estava ligado ao excesso nos castigos impostos pelos cabildantes a seus patrícios, e isso precisou ser contido. Mas, Antônio, fiquei muito interessado nesse assunto. Vamos falar sobre ele? Argemiro, foram várias as ordens baixadas pelos provinciais aos padres dos povoados missioneiros nesse sentido. A primeira que trago é a ordem do padre provincial Manuel Querini, direcionada para o padre cura do povoado de São Miguel Arcanjo na visita de 1749. Diz ela, abre aspas: não se permitirá que o corregedor do povoado castigue os índios em sua casa ou na cadeia, mas os castigos serão aplicados na casa do padre, como é costume nos demais povos, exceto quando o delito for tal que, para exemplo comum, deva ser punido no cepo. Fecha aspas. No mesmo ano, o padre provincial enviou um memorial para o padre cura dos Santos Mártires com a seguinte ordem, abre aspas:
Permitir que o corregedor e demais membros do cabildo açoite os índios traz muitos inconvenientes. Portanto, o padre cura retirará dos mencionados toda a faculdade de castigar os índios. Aqueles que merecerem castigo serão trazidos diante do padre, e sua reverência determinará o castigo devido, que será executado no pátio de nossa casa e não na praça, salvo se o delito merecer punição pública. Também se cuidará para que os curumiraquaras, os conselheiros que cuidavam dos meninos, não excedam nos castigos dos jovens, nem tenham liberdade para puni-los à vontade. Fecha aspas. E foi além. Como o povoado não está contente com o corregedor e o tenente, havendo muitas queixas justas e verdadeiras contra eles, no início do ano novo, esses cargos serão retirados e entregues a outros índios que governem o povo com maior satisfação. Fecha aspas. Trago ainda 2 outros problemas enfrentados pelos missionários com os cabildantes. O primeiro relacionado com o consumo de bebida fermentada pelos membros do cabildo. Dentre as várias ordens existentes nesse sentido, escolhi o que diz o memorial enviado pelo padre vice-provincial Luiz de la Roca em 1714 para o povoado de São Inácio do Paraguai. Abre aspas. Como nesse povoado se tem observado desordens com a bebida, ordena-se que qualquer pessoa que no futuro se desmandar, principalmente se embriagar, seja castigada com a perda de todo o cargo no cabildo, caso o possua, e com a inabilitação para exercê-lo futuramente. Também será privada de qualquer outro cargo honorífico que tenha ou possa ter, e se estiver na música ou em nossa casa, será expulsa para sempre. Além disso, qualquer culpado será castigado com prisão, cepo, grilhões e açoites, conforme a gravidade da desordem cometida. Fecha aspas. O segundo problema é relacionado à desautorização para que os cabildantes realizassem investigações de pessoas do povoado por sua própria conta. Igualmente, dentre as várias ordens emitidas, exemplifico aqui com o memorial feito pelo padre Bernardo Nussdorfer em 1747 para o povoado de São Inácio Iguaçu. Abre aspas. De modo algum se pode autorizar os cabildantes a investigarem sozinhos os delitos, especialmente se forem graves e complexos, como costumam ser os de feitiçaria. Muito menos se pode deixar o acusado em suas mãos para que eles, como fazem os alcaides entre os espanhóis, obtenham a verdade através de tortura. O cura deve investigar pessoalmente o caso e, após apurá-lo, escrever ao padre superior para que este, com seus consultores, decida o que fazer com o delinquente ou determine que outro padre venha realizar nova investigação. Fecha aspas. Quer dizer, havia problemas também nos cabildos missioneiros. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. No próximo, trataremos especialmente dos castigos físicos. Até lá! Água de EVT. Obrigado.